E aí, gente, tudo bem com vocês? Procurem aqui no meu canal um vídeo chamado Fausto Esperançoso. Ele foi lançado no dia 6 de abril. Eu posso até deixar o link aqui na descrição do vídeo depois. Eu tinha acabado de conversar com o Leonardo. Eu trouxe para vocês algumas conclusões de conversa que eu tive com ele. Eu tive acesso na live do Átila, aquele documento que era o relatório anual do Ministério da Saúde americano. E aí o que a gente viu neles, que os Estados Unidos exerceu um soft power tremendo, fez um monte de países de população relevante como o Brasil, por exemplo, saírem da fila das vacinas, e embora o Trump ficasse negando ali a pandemia o tempo inteiro, aconteceu que ele fez a lição de casa. Ele fez compras de vacinas, ele deixou todo o plano muito bem estruturado para que o Biden ele chegasse e encontrasse meio que o caminho o caminho pavimentado para que ele pudesse agir, diferente do Bolsonaro, que ele só ficou negando e não fez nada. E aí eu falei que eu estava otimista, e eu estava otimista porque eu falei, com os Estados Unidos exercendo esse poder para persuadir o Brasil a sair da fila da vacina, talvez se tivesse Marina Silva lá na liderança, talvez se tivesse, sei lá, a pessoa mais íntegra que você conhece, talvez na liderança do país, ela não conseguisse, mesmo assim, comprar as vacinas nessa disputa, nessa competição internacional. E é claro que nenhum jornal anti-Bolsonaro vai dizer isso, vai admitir isso, embora a pessoa não esteja de tudo errada em ser contra a gestão do Bolsonaro. Ainda assim, por interesses, eles não vão dizer, olha, o Bolsonaro não é tão culpado assim no atraso das vacinas, talvez fosse outro presidente a situação seria a mesma. Um jornal jamais diria isso porque perderia o próprio público que acessa todo dia para alimentar uma raiva que ele já tem. Agora, o que saiu agora, de quando que é essa matéria, hoje no Washington Post, é muito bacana. Os Estados Unidos eles estão para dividir 60 milhões de doses da AstraZeneca, da vacina, né, do corona, com outros países. Lembra que eu falei nesse vídeo, Fausto Esperançoso, que os Estados Unidos estavam comprando vacinas de 7 diferentes laboratórios, 5 dos quais já tinham aprovado vacinas, e que a probabilidade deles conseguirem vacina para todo mundo era muito grande, e os excedentes dele talvez dessem para a gente. Então talvez a gente não precise fazer contrato direto com a Pfizer. Por quê? Porque talvez a gente tenha outros países que pagaram caro no desenvolvimento, que estavam lá nos primeiros da fila e que compraram tantas e tantos laboratórios aprovaram ao mesmo tempo. Seria horroroso se somente um tivesse sido aprovado e somente os Estados Unidos tivesse compra nesse laboratório. A gente já está muito fodido. Mas como diversos laboratórios descobriram as vacinas, e todos eles estão produzindo a mil, porque o que eles querem mais é vender em grandes quantidades mesmo, talvez agora a gente consiga comprar os restos, os leftovers aí de outros países. Então essa notícia ela me alegra muito, que eles estão para dividir 60 milhões de doses com o mundo. Por quê? Primeiro, porque eles têm essas vacinas excedentes, e segundo, porque o mundo está olhando para esses excessos dele e está falando, porra, você não vai deixar esse negócio estragar aí só porque você comprou. Então a gente tem muito primeiro da fila, talvez fique aí a Índia, com certeza. Então, da maneira como as coisas estão andando lá, os indianos, primeiro, vão precisar das vacinas para eles mesmos, e segundo, talvez eles precisem de ajuda internacional antes mesmo do Brasil. Mas o Brasil, com essa situação calamitosa que está vivendo, também talvez comece a receber os excedentes de outros países. E eu acho interessante, eu não vou ler isso daqui, eu não vou fazer isso numa leitura com pitaco, simplesmente por questões de tempo. Eu tenho 8 minutos para terminar isso daqui, porque eu tenho trabalho para fazer. Mas jogue isso daqui num tradutor, por exemplo, e veja os comentários. Esses comentários, eles me alegram bastante também. Porque você vê como é que as pessoas se colocam, como que elas se dividem, como que elas se impõem. Aqui a gente está vendo o americano tratando com o americano. E aí você vê uma fala do tipo, cara, a única coisa que impede o seu... Cadê? O cara fala assim, tá, você pode mandar a vacina para fora, mas eu quero que você vacine o meu irmão primeiro, né? Seria muito legal se você conseguisse vacinar o meu irmão. As pessoas se perguntam, ele tá se recusando a tomar vacina, né? Ele saiu da sua casa, e aí pessoas vêm e começam a dizer, cara,
as coisas elas não estão mais como eram em fevereiro. Eu não lembro onde que eu li aqui, e os caras falam, cara, as coisas não estão mais como em fevereiro. Se você quiser uma vacina, agora você vai lá e toma. Ou seja, em fevereiro as vacinas já tinham sido lançadas, só que você não tinha em grandes quantidades para todo mundo ainda. Essas vacinas elas não alcançavam toda a população. Era só quem tinha comorbidades, era só quem tinha acima de certa idade. Agora, você vai numa clínica e você escolhe a dose de vacina que você quer comprar, porque elas estão disponíveis. Então, é muito legal ver as pessoas se predispondo, dizendo, cara, a gente tem que tratar isso daqui globalmente, antes que as variantes elas se agravem, se acelerem. Tem que compartilhar mesmo, tem que fazer esse trabalho mesmo. É muito interessante a gente perceber que, no fim, somos todos humanos e temos juntos o mesmo problema para resolver. E esse tipo de aparecimento era uma coisa que eu venho compartilhar com alegria, porque desde o dia 6, quando eu li aquilo lá, é uma coisa que eu venho esperando todos os dias que aconteça, e esse é o primeiro sinal de que talvez eu estivesse certo 20 dias atrás. Então vamos torcer. Eu erro um monte de previsão de futuro de preço das coisas do BDO, gente. Vamos torcer que pelo menos em relação à vacina eu acerte. Bom, eu tenho 6 minutos e eu quero responder. Eu sei que é meio impossível. Eu sei que é meio impossível responder isso direito, mas eu vou responder a comentários de vocês do vídeo anterior. O comentário do Cláudio Alves. Cláudio, eu entendo que se legalizarem se proibirem o aborto, eu entendo o ponto que você colocou no seu comentário, mas o meu ponto é, criminalizando o aborto ou não, descriminalizando o aborto ou não, o aborto ele vai continuar acontecendo porque ele é natural. Ele não é do jeito que nós gostaríamos que o ser humano fosse. Nós gostaríamos que o ser humano não engravidasse quando não quisesse, assumisse quando engravidasse, cuidasse, desse à luz quando engravidasse e que não cometesse aborto. Esse é o ser humano que a gente quer que seja. E a gente pode até votar uma lei, eu posso votar uma lei, por exemplo, para que homossexuais não sejam homossexuais, para que mulheres não venham a fazer aborto, famílias não venham a fazer aborto, porque tem uma família envolvida aí, certo? E eu posso fazer uma lei para que eu não goste de açúcar, para que eu não goste de café e chocolate. O fato de existir uma lei para isso não significa que eu não vá quebrar a lei por força da minha natureza. E nós temos que ter punições quando essa natureza ela sim viola a liberdade do outro. E é por isso que o aborto ele vai ser para sempre uma discussão. O quando começa a vida vai ser sempre uma discussão e nunca vai provar nada para ninguém. Só que a força da lei, o resultado da lei, se você julgar crime ou não, o resultado da lei que faz com que você criminalize a mulher que faz aborto não é a diminuição do número de abortos, é a prisão de mulheres. Então a gente está, em suma, vendo aí se a gente quer a prisão ou não prisão de mulheres, porque o aborto ou não aborto, isso é uma decisão das famílias ou das mães, e isso foge ao alcance da lei. Wesley, a lei ela já é inconstitucional e por ser inconstitucional ela não vai passar ou tende a ser derrubada. O problema é que ela não precisa passar, né? Ela só precisa atrair a atenção de todo mundo. Ela só precisa que os jornais, que só tem meia hora para falar das notícias mais relevantes do dia, elas só falem sobre esse projeto de lei e não falem sobre pandemia, sobre, enfim, tudo aquilo que eu mencionei no vídeo anterior. E Júnior, eu entendo que eu aparento extremamente preconceituoso contra a religião cristã, sim, entendo perfeitamente, mas eu não sou cristofóbico, como você disse. Eu não ataco a fé, eu ataco as consequências para a sociedade. A crença é uma coisa, a fé que cada um tem em Deus, ela é sagrada, ela é respeitada, é a forma que essa pessoa tem de se encontrar com o divino, e eu busco as minhas maneiras de me encontrar com o divino. A fé em Cristo, a fé em Deus, ela é altamente legítima. O problema é quando essa pessoa que acredita, ela não tem educação suficiente para se proteger dos falsos profetas que tornam a igreja, que deveria ser um santuário de adoração, um santuário de exercício da espiritualidade, quando esses falsos profetas transformam o que deveria ser adoração a Deus em uma indústria de alienação e distorção. Então, quando eu digo que eu sou contra o Malafaia, eu não sou anticristão. Porque o Malafaia ele prega o ódio e Jesus prega o amor. E nesse sentido, eu admiro muito o amor cristão.
E sem ser cristão, eu compartilho muito desse amor cristão, que é o ágape, com muitas pessoas à minha volta, e eu tento exercer isso o máximo na minha vida. O que não significa que eu goste dos inimigos imaginários do Bispo Macedo. Então, esse ódio pregado por algumas igrejas neopentecostais, ele não é cristão. Esse ódio não é cristão. Essa homofobia também não é cristã. Esse partidarismo político, na minha opinião, não é cristão. Então, eu acho que eu sou não preconceituoso contra a religião cristã. Eu tenho asco dos falsos profetas que a própria Bíblia diz que existiriam e que está mais do que provado aí que existe. Antes de você dizer que você se sente extremamente ofendido pela maneira como eu falo dos falsos profetas, das igrejas neopentecostais, grandes indústrias, antes de você dizer que eu sou contra Jesus, que eu sou contra Deus, contra a fé cristã, pare para pensar como é que as pessoas como eu são desenhadas nestes cultos dessas igrejas. E veja se existe algum respeito na maneira como se referem a mim. As pessoas que não são de Deus, as pessoas que não adoram a Deus, as pessoas que não se entregam a Cristo, o que é que dizem sobre mim nesses cultos? Então aí a gente começa a falar de respeito. O que é que dizem sobre homossexuais e sobre as pessoas que não votam no candidato da igreja? O que é que se diz dessas pessoas nesses cultos? Aí a gente começa a entender o que é respeito e ver que não é o bem contra o mal, não é Deus contra o diabo, e o diabo deve respeito e Deus não. Não, a gente está falando de valores divinos que deveriam ser respeitados por todos os lados. Então eu acho que a narrativa ela não distorce o comportamento, a natureza do comportamento. Então não adianta você sair dando porrada e tirando um monte de gente e falar que isso é amor cristão, porque não é. É um falso profeta que precisa ser identificado, e contra esses e a esses falsos profetas eu não tenho mesmo o mínimo de respeito. Estou atrasado, me desculpe, eu preciso ir embora. 4h30. Grande abraço para vocês.